você tem executado. A Bíblia diz que existia uns homens que no futuro seriam discípulos, que ficaram a noite toda trabalhando, a mar aberto, mas não conseguiram pegar nada, meu amigo. Eles ficaram... Você sabe o que é você trabalhar a madrugada toda e não ter resultado, não ter resposta? Mas eu vou te mostrar hoje. É como está escrito ali no quadro: direção financeira à luz da Bíblia. Deus, ele vai te dar uma direção para que você possa mudar o quadro da tua vida profissional, da tua vida financeira, meu amigo. Porque muitas das vezes a força do braço, ela não surte efeito. Ela não surte efeito. Não adianta somente a tua inteligência, não adianta somente a tua cultura, não adianta você saber fazer o que você sabe. Você precisa de uma direção à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é onde vai iluminar a tua ideia, vai iluminar o teu trabalho, vai iluminar tudo que você faz, meu amigo e minha amiga. É por isso que o Senhor Jesus, ele deixou um exemplo, antes mesmo de chamar os discípulos para servi-lo como apóstolo. Deus, através de Jesus, deu uma direção para Pedro. Pedro já estava cansado, Pedro já estava afadigado de tanto trabalhar. De repentemente, é o teu problema. Você está cansado, você já não sabe mais o que fazer de tanto estudar, tanto conhecimento, mas não tem tido a oportunidade de colocá-lo em prática. Mas hoje Deus, ele vai te dar uma direção, não é verdade, Rose? Sim, a gente vamos estar falando justamente sobre isso, porque não tem coisa mais frustrante é de você trabalhar, estudar, se esforçar, mas se você não tiver uma direção, a voz de Deus para você seguir, você vai ficar ali, mas vai chegar um tempo que você vai ficar desanimado, vai ficar cansado. É verdade. Quantas pessoas têm andado cansada de trabalhar e não ver resultados, cansado de fazer e não ver nada? Porque quando a pessoa, ela trabalha e vê resultado, ela fica o quê? Contente. Feliz. Ela fica feliz, ela fica sorridente. Mas quando ela está trabalhando, se esforçando, de madrugada, é sol, é chuva e nada acontece, como é que ela fica? Quantas pessoas têm andado hoje frustradas? É verdade. Frustrada por não ter uma resposta, frustrada por não ver uma bênção, e muito menos um milagre. E nesta noite, o Senhor Jesus vai te dizer o motivo. E nesta noite, você que crê, vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz em Isaías que Jesus padeceu, sofreu por mim e por vocês. Mas a Bíblia também diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Hoje, nós, globalmente, somos fruto do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos direito de buscar a Deus sem ninguém interceder por nós, porque Jesus, ele rasgou o véu que te separava de Deus, meu amigo. Hoje você tem acesso livre por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Mas para a tua vida financeira ela florar, ela florescer, não adianta, meu amigo, o véu está rasgado. Você tem que lutar, você tem que guerrear contra as forças do mal
que tem trabalhado para que você não prospere, para que você não progrida financeiramente nos teus negócios, na sua vida financeira, profissional e etc. É aonde a segunda-feira Deus ele tem nos usado para repreender esse espírito que tem impedido você de progredir. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isto. Lá em Lucas 5:1 diz assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia. 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e esperava lavando a rede. Presta bem atenção, meu amigo e minha amiga. Jesus, quando ele vai trazer a prosperidade para a tua vida, junto com a prosperidade também ele te chama para fazer parte da história dele. Você sabia? Jesus ele não quer que você somente tenha prosperidade. Jesus ele quer que você também tenha uma vida eterna com ele. Mas ele vai lhe prosperar para que você possa cuidar do reino dele, da obra dele. Olha só o que diz. Jesus estava em uma praia. Jesus estava diante de uma multidão. Jesus ele ia precisar de um barco para poder se distanciar um pouco da multidão. É como um altar. O povo fica do outro lado do altar nas suas cadeiras. E o pastor e a missionária ficam do lado de cá no altar. É como que aqui fossem as águas do rio, do mar. É onde faz uma separação do povo e do pastor. Para que nós possamos ter acesso livre para poder pregar o evangelho, meu amigo e minha amiga. Olha só o que diz. Aí lá no versículo 3 diz assim, ó: entretanto, nenhum dos barcos que eram de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentou-se no barco e ensinava a multidão. Primeiro, meu amigo e minha amiga, você primeiro tem que dar, para depois Jesus fazer. Antes de Jesus fazer o milagre na vida financeira, na vida profissional de Pedro e os demais, Pedro primeiro deu para Jesus, cedeu para Jesus o que ele tinha. E Jesus foi então que fez o quê? O grande milagre da pesca maravilhosa. Aleluia. Meu amigo. Olha só o que diz no versículo 4. Quando acabou de falar Jesus, disse a Simão: leva o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lança a rede de vocês para pescar. Você vê, primeiro Pedro, ele atendeu a voz de Jesus, ele serviu Jesus com seu barco. Não adianta, meu amigo, você querer buscar uma prosperidade se você primeiro não dar, não ceder. Não é assim que funciona, meu amigo. Você, quando está trabalhando
para o seu patrão, para a sua patroa, para alguma empresa, para alguma firma, é a firma que te dá o salário primeiro? Primeiro você dá 30 dias do teu trabalho para esta firma e depois essa firma te recompensa com o salário. E tem firma que você tem que dar 15 dias para ela para depois receber um salário nos outros 15 que vai vir. Fica 15 dias dentro da empresa, meu amigo. Então, as pessoas por aí têm falado que o sacrifício de Jesus já nos deu todos os direitos. Mentira! O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te deu o direito de salvação. Ele te deu o direito de o véu se rasgar e você ter acesso livre para poder falar com Deus, para clamar a Deus por socorro, por ajuda. Mas, para mudar a tua vida financeira, meu amigo, aqui a história diz que é totalmente diferente. Pedro primeiro, ele teve que ceder para Cristo. Quando Pedro cedeu para Cristo, Cristo o abençoou com uma direção. Foi uma direção, não é verdade, Rose? E o mais interessante, você vê aqui que ele poderia dizer ou pensar, questionar, que eu sou o pescador. Tô cansado. Quem entende mais do mar? Com certeza ele trabalhava ali, conhecia como fosse da palma da mão. Sabia onde que tinha mais, tinha menos, aonde não dava peixe nenhum. E às vezes as pessoas querem fazer assim no dia de hoje, mas ao contrário. Também não é bem assim. Verdade. Eu acredito que para Deus abençoar não precisa. Não precisa você se doar, não precisa você dar. Aí quer dizer, você quer ser patrão de você mesmo, mas sem saber primeiro que existe um pai. Se você é filho, tem que ter um pai, concorda? Verdade. E o único pai que pode mudar a tua história é Deus, é o Senhor Jesus. Mas para ele mudar, você precisa o quê? Se expor. Tem que obedecer, tem que abaixar a bola, tirar o orgulho que já sabe. Quantas pessoas perderam oportunidade maravilhosa porque chegou e dizia que sabia tudo? E chegou numa situação que terminou o quê? Perdendo a vaga. Porque aquele que ninguém dava nada, terminou crescendo. Quantos aí cresceram, desenvolveram, chegou humildemente em uma empresa até mesmo internacional? Verdade. Chegou humildemente, colocou como servo. Se o patrão pedia para dar um trato no banheiro, dava. Hoje em dia ninguém quer. Não, poxa, eu estudei, não foi para isso não. Não, eu fui preparado. Pedro poderia falar isso para Jesus. Já fui lá, já madrugada e mais em madrugada. Eu sei que ele não questionou. Porque primeiro, ele já deixou claro que precisava de Jesus. Para pegar uma... Se o povo ouviu, ele também ouviu Jesus. Primeiro ele ouviu a pregação, o ensino de Jesus. É o caso dessa pessoa que está nos ouvindo. Ouve, medite, pega a direção e vai à luta. Porque Jesus vai fazer um milagre na tua vida financeira. Depois que ele ouviu a palavra de Deus, Jesus deu a direção. Muito forte isso. Vai no lugar mais fundo e joga a rede. Ali ele quis dizer o que? No lugar mais difícil. E lança a rede. Você sabe qual é o lugar mais fundo, minha amiga, meu amigo? Obedecer. Este é o lugar mais fundo. É obedecer o que Cristo fala. Isso que é mais complicado. Você já estava a madrugada toda trabalhando, cansado, exausto, acordado. Ainda teve que ouvir o ensino de Cristo.
depois emprestar o barco para Cristo, Aleluia. e depois receber uma direção, um comando de resposta. Vai para o lugar mais fundo. Sabe qual era o lugar mais fundo? Obediência. Ele foi. Chegando lá no versículo 5, ele disse assim: em resposta, Simão disse: mestre, olha só, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei a rede. Aleluia. Esse é o lugar mais fundo, meu amigo. Obediência. E olha, e quando a palavra fica dentro de você, você transmite ela. Você sabe quando que você sabe que você está obedecendo a palavra de Deus? É quando você transmite ela para outras pessoas. Nós temos tido aqui um culto de terça-feira aqui para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Você sabe como é que eu sei que está tendo resultado? Quando as crianças saem daqui e transmitem para os seus pais. Aleluia. O que é que foi pregado aqui, o que foi ensinado aqui? Você, adulto, quando vai à igreja e não transmite a direção que foi dado na igreja para você e para os demais, significa que você não valorizou. Quando eu estou transmitindo, repassando, é porque eu estou acreditando. Aleluia. Quando você não acredita, você não transmite. Vamos te dar um exemplo capcioso, maldoso. A fofoca. A fofoca, ela só é lançada para frente porque quem está lançando fez o quê? Compartilha. Acreditou nela. Aí ele foi e jogou para frente. Mas por que não joga a palavra da vida para frente? Fui segunda-feira, recebi uma instrução, Pedro obedeceu, foi para o lugar mais fundo, lançou a rede e trouxe 140 e poucos peixes grandes, ao ponto da rede se romper. Mas Pedro não foi egoísta. Pedro, ele pediu ajuda. Vamos ver? No 5. 6. No 6. Fazendo isto, apanhou 50. Uma quantidade de peixe. As redes deles começaram a romper. Lá no outro evangelho diz a quantidade, aqui não está dizendo. No 7. Então fizeram sinais ao companheiro do barco para que fosse ajudá-lo. Você está vendo aí? Preste atenção, minha amiga, meu amigo. O resultado da tua prosperidade está em você transmitir o que você acredita. Se para você é bom, você transmite para os demais. Agora, quando não é bom para você, você não transmite. Quando você não acredita, você não transmite. Vou te dar um exemplo claro da Bíblia. Jesus, ele curou um homem. E Jesus falou para ele assim, não fala para ninguém. Você só vai até o sacerdote, entrega para ele a oferta e fala para ele da cura. O camarada fez conforme Jesus falou, mas o camarada, ele espalhou para a vizinhança toda o que Jesus fez, meu amigo. Mas Jesus falou o quê? Não fale para ninguém. Ele foi lá e espalhou para a vizinhança toda. Por que ele falou? Porque ele creu e queria repassar para as demais pessoas, para a vida das outras pessoas mudarem. E não foi assim? Mas quando você é egoísta, você só pensa em você. Você só pensa no seu ganho. Você só pensa no seu umbigo. Você só pensa nas suas necessidades. Como aqueles 10 leprosos. Um só teve coragem de voltar e agradecer a Cristo. Os outros,
Meteram o pé, meu amigo, e foram viver a vida cotidiana dele, mas não deram glória para Cristo. Você acha que a lepra deles voltou ou não voltou? Com certeza voltou, porque eles voltaram a fazer as mesmas nojeiras que eles faziam, os mesmos pecados de desobediência que eles faziam, e o problema voltou para ele, meu amigo. Você está vendo qual é o motivo, muitas das vezes, porque você não prospera? Porque você só pensa em você. Quando é para trazer uma oferta para a casa de Deus, você traz moeda, uma moedinha de 10 centavos, como que Deus merece isso. Você quer prosperidade, meu amigo? Dá o seu melhor. É assim que funciona. Lá no teu trabalho, se você não dá o melhor, o teu patrão te manda embora. Lá na tua empresa, se você não dá o teu melhor, o teu patrão coloca outro que dá o melhor. É assim que funciona, meu amigo. É assim que funciona. Dentro de casa, quando você tem 2, 3 filhos, e o filho que mais é prestativo é o que você mais gratifica, mais abençoa, ou não é? Ah, é igual, são igual. Mentira, não é igual. Não é igual. Não é, porque a Bíblia diz que José, ele recebeu uma veste colorida do seu pai, e o seu pai o amava. A alma do seu pai estava apegada à alma de José, meu amigo. E os demais, que também pertenciam à tribo de Deus, tiveram que ser empregado dele, tiveram que ter sido servo dele. Mas José, por não ter sido orgulhoso, por não ter sido ruim, não botou eles como empregado, colocou eles simplesmente como participante da bênção. José abençoou todos eles. Não é verdade, Rosa? Sim, e aqui fala no versículo 8, é forte também. E vendo isto, Simão e Pedro prostou-se aos pés de Jesus. Disse o Senhor: assenta-te de mim, ausente-me de mim, quem sou um homem. Deixa eu ler. Vendo no 8, vendo isto, Simão Pedro, isso o que, meu amigo? O milagre. A resposta, o sobrenatural. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus. Você sabe o que é se prostrar? É reconhecer a soberania dele. Aí diz assim, ó. Não, aí deixa eu ter, eu comecei. Deixa eu ler então para você falar. Você falou 8, deixa eu terminar só de falar nesse sentido. Quando uma pessoa, muitas das vezes, Deus, ela vê o milagre, ela teve a resposta, poucos fazem o que Pedro acabou de fazer. Omite. Além de ela não falar, ela não vai nem agradecer. Ela não é fiel, ela desaparece da casa de Deus. Não leva a oferta de não agradecimento. Leva. E às vezes ela fez um voto com Deus. Nem isso ela cumpre. É verdade. Então o que acontece? Aqui ele mostrou respeito, temor, reverência, e tem pessoas que não têm isso. Vamos lá no 9 agora, Ivan. Deixa eu terminar o 8. Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Reconheceu que era pecador. Isso é muito forte. No 9, pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderaram dele e de todos os seus companheiros. 10, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, e que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Você sabe por que Jesus falou não tenha medo, missionária Rose? Diante dos que... Não tenha medo de vir para Cristo, porque aqui Jesus ele chamou para ser discípulo. Às vezes você se preocupa muito com o teu trabalho. Às vezes você se preocupa muito com os seus negócios.
com seu ganho, mas não se preocupe em dedicar 1 hora de reunião para Cristo, 1 hora de ouvir a palavra de Deus na igreja, Ou ajudar um próximo. ou ajudar na causa do Evangelho. Por isso que Cristo falou: não temas, não tenha medo de vir para mim, não tenha medo de ser meu servo, não tenha medo de ofertar na minha casa, não tenha medo de ser dizimista na minha casa, não tenha medo de fazer voto, não tenha medo de ser um voluntário na Aleluia. obra de Deus. Porque antes ele pescava peixe. Já que Jesus deixou bem claro que ele ia pescar homem para o reino dos céus. Ele ia ganhar almas para Cristo, para o céu. Ele ia ser um pescador, mas de homens. De almas. Aleluia. Aí, ó, diz assim ainda no versículo aqui, ó. Não tenha medo. É uma exclamação. De agora em diante você será pescador de gente. Muito forte, né? No 11. E arrastando eles o barco para a praia, deixou tudo e seguiu. Tu tem coragem, meu amigo, de deixar o pecado? De deixar a mentira? De deixar o rolinho? O rolinho que te traz a prosperidade maior? A ganância. O rolinho, aquele joguinho brasileiro. Tu tem coragem de viver só do seu salário? Viver só do seu ganho honesto? Hã? Ele deixou tudo. Ou seja, ele deixou aquela vida de engano, aquela vida de pecado, aquela vida de mentira, aquela vida de enrolinho, aquela vida de papo brasileiro para ser um homem de Deus. Você tem coragem de pegar tudo que você tem e dar para a obra de Deus? Por um mês, por uma semana? Um salário seu? É isso que traz a prosperidade, meu amigo. Você sabia disso? A prosperidade, ela funciona desta maneira. A prosperidade, ela vem mediante o teu se lançar para Deus. É por isso que Deus, Ele nos ensina que nós temos que ser dizimista. Porque o dízimo, ele conserva o que você tem, meu amigo. O dízimo, ele faz com que a tua prosperidade, ela venha a ser abençoada, protegida. É o que a Bíblia nos ensina. Só que muitas das vezes, nós não entendemos tais coisas. Nós não entendemos. E a oferta, ela abençoa a sua vida financeira. A oferta, ela tem o poder de abrir portas para você, abrir oportunidades para você. Mas só que muitas das vezes você não consegue entender isto. Muitas das vezes você não consegue. A Bíblia diz que Pedro, ele teve coragem. Ele largou tudo. Ele largou aquilo que ele fazia. Ele largou aquilo que ele fazia de errado para poder servir a Jesus. E o Jesus, ele pede para você, minha amiga, meu amigo, é algumas horas do teu tempo. Ele pede um pouco da tua inteligência para ensinar algumas outras pessoas. Se você é um programador, você é um camarada que mexe com mídia, ele pede o seu tempo, um pouco do seu tempo para ajudar a obra dele. Você sabia disso? Toda profissão tem como você encaixar na obra de Deus. Com certeza. De alguma maneira você pode ser um voluntário. E ele vai te abençoar mais Ainda. e mais. Pedro, ele foi um grande homem. A Bíblia diz que esse homem, com uma única pregação, ele salvou 3.000 almas. Vamos orar? Que Deus abençoe vocês abundantemente em nome de Jesus.